Vamos falar da classificação em instantes. Primeiro, Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo? O Rodrigo, né? Fez o gol salvador ali no primeiro tempo ainda, mesmo jogando fora da sua posição, foi um cara decisivo, então, num jogo difícil, um jogo em que o Brasil estava pressionado, o cara faz o gol da vitória. Pra mim, ele foi o melhor do jogo, viu? Boa, Ale, seu voto, repórter Wellington Campos. Olha, data vênia para não concordar com o relator, nosso querido Alê, eu vou de André, pela narração inclusive do Hugo. E para mim André foi o craque do jogo. André, boa lembrança, voto do Wellington Campos. Alô, Adilson Martins. É um gol que pode mudar essa sequência da seleção brasileira com o Dorival Júnior. Vou votar no Rodrigo. O Rodrigo Adilson Martins. Alô, Hugo Sérgio. Vou arrumar confusão pra você, Cirilo. Eu vou com ele que não perdeu uma bola, tava em todas. Vou de André. André, voto do Hugo Sérgio, então eu vou desempatar. Vou botar no André também. Botar no André. André melhor em campo, gostei muito da atuação dele. Eu não sou o Alexandre Simões, não, Ale Oliveira, mas eu gosto de um volante também. Um cara ali de contenção, setor de meio campo. Acho que tem seu valor, e o André vivendo um novo momento da carreira dele também, né? O Mano também gosta, viu, Cirilo? Ele gosta de vários volantes. O Simões gosta. Quanto mais volante, melhor. Mas acho que o André é um grande jogador e tá numa lembrança importante também no jogo de hoje, né, Ale? Eu achei que ele jogou muita bola, viu? Um cara que... É que essa palavra volante, né? Muitas vezes é atribuída à marcação, mas ele é um todo campista, né? Quando ele tem a bola, ele trata muito bem a criança, inclusive deu hoje uma assistência para um lance muito importante do Vinícius Júnior. Ele sabe jogar no momento ofensivo e defensivo e realmente jogou muito. É que se não fosse o Rodrigo, a gente tava aí lamentando 5 jogos sem vencer nas eliminatórias, né? Mas o André joga muito. Com certeza. Tô vendo aqui as estatísticas. O André que chegou na base. Tô vendo aqui as estatísticas dele, ó, 95% de acerto de passe, 58 passes tentados, 55 certos. Nos duelos, ganhos, duelos no chão, tentou 4, ganhou 4, duelos aéreos, tentou 1, ganhou 1. Ele foi um dos grandes nomes do jogo também. Fala aí, Wellington. Ele chegou à base do Fluminense como atacante. Aí teve um técnico lá, não, vai no meio campo que você vai bem. Deu certo. André, melhor em campo. Rodrigo também muito bem votado. Os votos aqui da equipe da Itatiaia. Márcio Rezende, o que dizer da arbitragem, hein, Marefi? Ô, JVC, sem qualquer interferência aí no resultado final da partida, né? Mais econômico nos cartões, econômico nos acréscimos, só não foi econômico no papo, mas no papo ele levou o jogo até o final. Um cartão amarelo apenas pro Lucas, né? Do Brasil. O Brasil fez, até aquele momento, fez uma falta no segundo tempo. Nesta uma falta levou o cartão amarelo, né? Marcou ao final 25 faltas, 8 do Brasil, 17 do Equador, e um cartão amarelo pro Brasil aí, pro Lucas, que tá estreando, então agora fica pendurado, né? Mas até então não tava. Boa arbitragem, né? Mas com economia, JVC. Beleza, Márcio. Wellington, Brasil segue essa data FIFA, vem aí mais um jogo importante, agora fora de casa, ganhando posições para tentar seguir nesse caminho positivo, né, Wellington? É isso aí, a seleção fica aqui em Curitiba até segunda-feira, quando segue então para Assunção. Só chega a Assunção para dormir e no dia seguinte joga com a seleção paraguaia e depois imediatamente retorna. Sei que o torcedor do Atlético quer saber quando volta o Arana, por causa da Copa do Brasil, né? Então ele volta imediatamente após o jogo. Aí tem que ver o voo que ele vai fazer, e alguns clubes têm colocado também voos fretados. Então isso aí a gente vai saber da programação, mas falando exclusivamente sobre o Arana. Brasil 1-0 no Equador. Vamos ver se agora à noite ou amanhã, quando é que o Dorival anuncia o substituto do Éder Militão, que foi cortado ontem devido a uma lesão, e o substituto não foi anunciado para não tirar a concentração do jogo. Tudo indica, será o jogador do Flamengo.
Fabrício Bruno, pode vir. Beleza, aí. Wellington. E o Equador também segue a vida nessas eliminatórias, meu caro Adilson Martins. Exatamente, o Cirilo. O próximo jogo da equipe do Equador será o Peru na próxima terça-feira, jogo no estádio Casablanca em Quito, onde a equipe do Equador venceu o Chile por 1-0. Os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos, com um cartão amarelo, né? O Torres e o Alan Franco, né? Jogador da equipe do Atlético, eles não tomaram o 3º cartão amarelo e tem a volta do Preciado, que cumpriu suspensão automática hoje contra o Brasil. Então o Peru é o próximo adversário do Equador na próxima terça, Cirilo. Beleza, Adilson, seleção peruana que está fazendo 1-0 contra a Colômbia, gol marcado há pouco, tá 1-0 pro time da casa. O Peru tá jogando hoje no Estádio Nacional de Lima. Callens fez o gol do jogo, 1-0 para o Peru contra a Colômbia. Estamos chegando a 28 minutos da etapa complementar. Ô, meu caro Hugo Sérgio, suas impressões do ambiente, do jogo que você transmitiu, a importância da vitória pra gente, pra tentar voltar a embalar nessas eliminatórias. Até aqui, em resultado, não tava legal pra gente, né, Hugo? É verdade, Cirilo. Aquela eliminação precoce de Copa América e um placar apertado contra o Equador, que é uma seleção limitada, faz o torcedor cobrar. Tivemos vaias no finalzinho do jogo aqui, como destacou o Wellington aqui em off comigo. O torcedor tá vaiando, tá impaciente. Vaiaram em determinado momento até o Vini Júnior. Essa confiança, ela será reconquistada como? Com uma vitória mais expressiva, contra uma seleção intermediária nessas eliminatórias. Mas aos poucos vai tentar consolidar o trabalho do Dorival, puxar o torcedor de volta. É inegável que o torcedor ama a seleção brasileira, mesmo nessa fase ruim do Brasil, lota estádio, a galera acompanha, canta, mas espera um futebol mais produtivo. Viu uma esperança maior quando entrou o Estevão, a galera gritando mais, acreditando mais, assim como foi numa Copa América, mesmo com a eliminação, torcedor depositando certa confiança quando o Endrick entrava. Essa nova geração que vai mudar isso, é aguardar o desenvolvimento do Brasil dentro das eliminatórias. Placar apertado, venceu, mas ficou devendo uma grande exibição, viu, Cirilo? Hugo Sérgio, o locutor que é nosso, meu caro Ale Oliveira, você que fala em nome de Monte Santo Cemitério Parque, a sua leitura do que foi o jogo, a importância da vitória e a atuação do Brasil. Fala aí, Ale. O Brasil estava muito pressionado, né? Como disse o Hugo, esse jejum de vitórias incomoda muito. Imagina a seleção com mais títulos de Copa do Mundo da história, né? Uma seleção que vinha sendo muito questionada, foi assim nas eliminatórias, foi assim na Copa América, e o Dorival, na sua estreia na competição, tinha que dar uma resposta com um resultado positivo. Ele fez ali as suas escolhas, mas a verdade é que o Brasil conseguiu sair da 6ª colocação, incômoda 6ª colocação, mas ainda não reencontrou o seu melhor jogo. Talvez até pelas lesões, né, que acabaram atrapalhando esses períodos curtos que o Dorival teve de treinamento, talvez pelo fato de vários jogadores aí estarem no início da temporada europeia ainda. Enfim, fato que o Brasil não fez um grande jogo, mas sinceramente o Equador não fez nada demais para merecer o empate. A seleção do Equador tímida, mesmo no segundo tempo, com as alterações em que ela subiu um pouco mais a sua marcação, tentou pressionar a saída de bola do Brasil. Não foi uma seleção que deu um sufoco no Brasil, que fez o Alisson trabalhar muito. Uma seleção que é muito carente em termos de criatividade, até marcou bem ali até os quase 30 minutos do primeiro tempo, mas quando teve que sair pro jogo mostrou que tem ali carências, né? Então, o Brasil não foi brilhante, longe disso, mas conseguiu o resultado contra uma seleção do Equador que também, quando teve que atacar, foi muito pobre, viu, Cirilo? Pois é, muito tá se falando, Ale, sobre essa história aí de reconquistar a confiança do torcedor, né? O Hugo falando da leitura feita junto ao Wellington Campos, de algumas vaias aí no fim do jogo, enfim. O que falta pra esse Brasil empolgar, hein, Ale? Eu acho que aquela exibição de encher os olhos, né? Com o Brasil sendo o Brasil, né?
que deu tantos títulos para nossa seleção, com os jogadores de habilidade, de toque de bola, envolvendo o adversário, partindo para cima. E eu acho que isso aí demora um pouquinho, né? Primeiro porque você tem uma seleção muito jovem. Você pegar hoje o time titular, você tinha 7 jogadores abaixo de 27 anos, 4 abaixo de 25, né? Um ataque que tem o Luiz Henrique 23, Rodrigo 23 e o Vini 24. Então, evidentemente que esses jogadores vão amadurecendo. Pode ser que a gente tenha novidades aí, inclusive já pensando no próximo confronto, porque o Estevão entrou bem, mostrou personalidade, é um menino que tem um futuro brilhante pela frente. Mas ali adiante a gente vai ter a volta do Neymar, que é um cara que dispensa comentários, né? Tem gente que não gosta do comportamento dele ou das escolhas dele, mas evidentemente que se ele voltar a jogar o que a gente já viu ele jogar, é o melhor jogador da seleção brasileira, né? Então você tem algumas alternativas para tornar essa seleção mais brilho, né? Para encher os olhos do torcedor. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. É apenas o primeiro jogo do Dorival nessas eliminatórias, a estreia de alguns jogadores na seleção brasileira. Tem esse fato aí que é importante, dos europeus estarem retomando ainda as suas atividades nos seus campeonatos nacionais. Mas de qualquer maneira eu acho que a gente queria ver uma boa atuação. O torcedor que pagou e não foi barato para ir ver o jogo no estádio também, principalmente, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Pelo menos na pior das hipóteses aí o Brasil já conseguiu o resultado, já conseguiu saltar na tabela, porque antes a gente não via nem o resultado e nem o futebol. Pelo menos agora a gente viu o resultado, viu, Cirilo? É por aí, né? Brasil vinha de 3 derrotas consecutivas nessa edição das eliminatórias sul-americanas. Analisar as escolhas do Dorival pra gente fechar, meu caro Ale Oliveira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, depois o Wendel. E aí, Ale? Eu acho que segurança defende, resume essas escolhas aí, né, defensivas do Dorival, né? O Danilo, a gente tem uma carência, né, de grandes laterais se a gente for comparar na história do futebol brasileiro. O Brasil se acostumou a ter os melhores laterais do mundo, mas assim, numa sequência absurda e com muita facilidade, né? Nunca tivemos um lateral bom, só craque, né? Impressionante, e a gente ficou bem acostumado nesse sentido, mas os laterais foram corretos. Acho que a dupla de zagueiros também, né? Eu acho que praticamente não cometeram erro. Eu sei que a torcida não gosta muito do Alisson, porque nas Copas em que ele participou ele não fez milagres, né? Não fez milagres, mas é um goleiro que passa muita segurança. Acho que tudo tranquilo aí, inclusive acrescentando a entrada do Wendel também. Vamos torcer muito para que o Arana não tenha tido nada de mais grave, né? Vamos acompanhar essa situação, claro. O Wellington Campos em cima do lance também, trazendo detalhes para saber se o Guilherme Arana teve algum tipo de problema. André, depois João Gomes, Bruno Guimarães, depois Gerson, Lucas Paquetá, depois Lucas Moura. E aí, Ale? O André foi o melhor desse meio campo, dessa turma toda que você citou. Ele trocou os 3 homens de meio campo, né? Que correram bastante mesmo, porque tem essa função de marcação, mas também de muita movimentação quando o Brasil está no momento ofensivo. E gostei muito do André, personalidade. É um jogadoraço, né? Que inclusive estava fazendo hora extra aqui no Brasil, porque ele é muito bom há muito tempo. Teve a lesão que acabou atrapalhando essa transferência para o futebol europeu, mas o André é uma excelente notícia para nossa seleção. O Bruno Guimarães eu também considero bom jogador. Não adianta, não sou eu que estou falando, né? O futebol inglês fala isso toda rodada, né? Ele é muito bom, muito eficiente, mas não vi ainda ele arrebentar com a camisa da seleção, viu? Sinceramente, eu não vi esse grande jogo dele. Assim como o Paquetá também já tá comemorando aí uma carinha que ele já não joga tão bem pela seleção. A gente tem também falando em carência, a gente tem carência nessa meia. Por isso que eu queria ver o Rodrigo ali com mais liberdade, com 2 volantes protegendo o nosso camisa 10, mas talvez ele seja o cara que pode ser mais genial. O Paquetá, ele é um condutor de bola, é um cara que corre muito, que ajuda no momento defensivo, que até tem uma boa finalização, mas eu tenho dúvidas ainda se ele vai ser o nosso meia criativo. Eu tenho muitas dúvidas. E as alterações interessantes, né? Porque você coloca, além do João Gomes, que é um jogador de marcação, né? Mas você coloca principalmente o Gerson voltando à seleção,
E também o Lucas, que é um jogador muito comemorado pela torcida do São Paulo, que entraram no momento em que o Brasil se defendia um pouco mais, mas é sempre legal ver essa turma jogando com a camisa da seleção, viu, Cirilo? Boa, Ale, Vini Júnior, Rodrigo, Luiz Henrique, depois Estevão, Ale. Falar em não ter feito grandes atuações com a camisa da seleção, o Vini, né? O Vini, que é o cara do drible, é o cara que chama responsabilidade. No primeiro tempo foi o cara que mais participou ofensivamente na seleção brasileira, mas hoje também não foi aquele jogo do Vini. Aquele jogo em que ele prevalece sobre a marcação, faz jogadas diferentes na sequência. Foi um jogador, evidentemente, que merece a titularidade da seleção, sem dúvida alguma, é um jogador influente, mas não foi o melhor jogador do mundo com a camisa da seleção mais uma vez. O Rodrigo, coitado, ficou ali numa posição desconfortável para ele, muitas vezes trabalhando como se fosse um 9, e ele não tem característica para isso, né? Foi sacrificado, mas acabou fazendo o gol salvador, o gol que dá muita tranquilidade para os jogadores, para a comissão técnica do Brasil. Então ele tem o meu destaque. E o Luiz Henrique não fez uma partida ruim, mas longe daquele Luiz Henrique, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E também legal as alterações, a entrada do Estevão é um clamor aí, né, da torcida brasileira, porque o menino é muito talentoso, mostrou personalidade, mas não conseguiu ainda deixar sua marca natural. Muito jovem, estreando com uma camisa tão importante, mas é legal ver o Estevão com a camisa da seleção, jogando e dando uma expectativa, uma esperança para nossa torcida, Cirilo. E um momento muito representativo para ele, uma imagem que já está circulando por aí. Antes de entrar em campo, ele colocou a camisa no rosto. Enfim, o cara que está certamente vivendo aí esse momento, e um dia certamente muito emocionante para ele. Vai brilhar muito ainda no futebol mundial, o Estevão, com toda certeza.